E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista Elite. Se você é uma agente, você deve estar assistindo esse conteúdo pela plataforma, então aproveita para pegar aqui os contatos, entrar em contato com a nossa entrevistada. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já sabe, clica no botãozinho inscrever-se, assiste essa entrevista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois você vai maratonar todas as outras, porque tem muitas empreendedoras incríveis falando sobre as suas histórias, sobre a sua carreira, dando dicas, inclusive, sobre empreendedorismo, sobre vida, que eu tenho certeza que vai te ajudar, seja você uma mulher que já empreende, que está em transição de carreira, ou não, tá? E hoje eu tenho o prazer de receber a Thaís Cotelesi aqui com a gente, nutricionista esportiva, né? Sim. E eu quero muito bater esse papo com você, porque como a gente vinha conversando nos bastidores, é uma dor pra mim e algo que a gente precisa dar atenção, tá? Obrigada por ter aceitado o convite e se apresenta pro pessoal. Eu que agradeço o convite, Gabi, fiquei super feliz. E, bom, é um prazer contar um pouquinho da minha história, da minha carreira, do meu trabalho. Eu sou Thaís Cotelesi agregado do marido, né? Inicialmente Thaís Rosa. Sou nutricionista há 13 anos. Uau. Foi uma carreira que eu escolhi super novinha, com 17. Até me impressiono no sentido de que eu não tive trocas, foi uma decisão e me mantenho até hoje. Mas fui mudando de área, fiz uma grande migração, fiquei 11 anos dentro da indústria e hoje atendo em consultório, focado em emagrecimento. E você tá feliz hoje? Muito você sempre feliz, quis? Zero arrependimentos. Que legal, fico muito feliz. Quero saber como que você chegou na área de nutrição, como que foi essa escolha lá atrás, o que te levou para isso? Foi uma história pessoal? Não, perfeito. A nutrição, de certa forma, sempre fez parte da minha vida por conta da minha mãe. Ela sempre foi natureba, sempre buscou trazer alternativas, até porque eu fui aquela criança que deu trabalho para comer. Então, o conceito de alimentação saudável, alimentação natural, sempre fez parte. E daí, com 15 anos, foi o momento em que eu entrei pela primeira vez numa academia. E daí, dieta alinhada com o treino é regra. E foi aí que ficou mais vivo, até que chegou a fase de decidir realmente o que eu faria, né? Ali com 16, 17 anos, a fase de pré-vestibular. E daí tava mais do que certo. Mais do que certo. É tão bom, né, quando você tem essa oportunidade de já seguir o coração logo de primeira e conseguir seguir, porque você não tem erro no meio do caminho, né? Você só vai evoluindo, é muito legal. Exato. Você chegou a comentar nos bastidores comigo que essa tratativa hoje que você tem em consultório, com as pacientes e tudo mais, é muito inspirada numa história sua. E eu fiquei até impressionada que eu vi recentemente um post seu de evolução corporal e tudo mais, e eu não sabia que você tinha tido também uma transformação pessoal e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque realmente é inspiração, né? Perfeito. Então, a minha história, na verdade, foi já dentro da faculdade de nutrição. Sempre fui magra, né? Dei trabalho para comer quando criança, não era um problema, mas eu me vi num cenário de muita comparação. Nutrição é um curso 90% feminino, pelo menos na minha época era, e muita comparação, aquela ideia de, não, se eu sou a nutricionista, eu tenho que ser exemplo, tem que ser tudo perfeitinho. Então eu levava a minha dieta a ferro e fogo. E quando você vê a minha foto lá mais gordinha, o que você pensa? Ah, não treinava, não se alimentava bem, e na verdade não. Eu vivia altos e baixos, dieta extremamente restrita e depois o pico de compulsão. Não chega a ser caracterizada a compulsão nervosa, mas era um comportamento compulsivo, vamos falar assim. E sempre esses excessos de cobrança, tinha ali um momento de saída da rotina, uma festa, comia errado dentro do que era o meu conceito. Hoje eu trato com as pacientes que não se trata de certo ou errado. E no dia seguinte, hipercompensação. Então eu vivia sempre esse 8 ou 80. Até por conta disso, hoje a minha tratativa com as pacientes, com as minhas pupilas, é com muita tranquilidade, realmente entendendo que é só a vida acontecendo. Não existe a perfeição, não existem 2 dias que sejam exatamente iguais,
E a construção da tão falada educação nutricional é você fazer boas escolhas com o que você tem naquele momento. Eu preciso fazer um parêntese, inclusive olhando para a câmera. Se você está assistindo a gente, independente do canal, comenta aqui embaixo se você se identifica com isso. De querer fazer uma dieta perfeita num dia, abraçar o mundo e no outro dia enfiar o pé na jaca, literalmente. Quantas vezes você já não passou por isso? Eu tô ouvindo você falar assim, segurando a risada aqui, porque você tá me descrevendo total e completamente. Total. Inclusive, eu acho que eu nem sei se eu já comentei isso com você ou lá no FBI Clube. Em janeiro do ano passado, eu tinha uma conta no TikTok, e aí em janeiro do ano passado eu encafifei que eu era viciada em açúcar e que eu ia fazer um desafio de 365 dias sem açúcar. E despretensiosamente eu virei a câmera e fiz eu vou ficar 365 dias sem açúcar. Porque um vídeo tipo de uns 15 segundos mais ou menos no TikTok viralizou. Eu tenho uns 15 mil seguidores no TikTok hoje por causa desse vídeo. Nossa. E aí eu até fiquei no desafio e compartilhando algumas coisas até a Páscoa, acho que foi, eu devo ter jacado na Páscoa. E aí depois eu não voltei mais. O meu marido, ele é muito obstinado, ele continuou e até agora continua, ele achou umas substituições ali de chocolate zero quando ele quer, alguma coisa assim, e continua, normal. E eu parei. Só que eu excluí esses vídeos de lá porque era muito engraçado, assim. Nos primeiros meses era gente me detonando e gente me defendendo, gente falando que eu ia conseguir, gente que eu era louca, gente falando que eu ia ter compulsão, outras pessoas falando que eu tinha que fazer isso mesmo, enfim. Aí até que chegou uma hora que era tipo assim, meados de setembro, eu acho. A galera tava brigando nos comentários ainda e eu já tava, tipo, comendo doce adoidado, nem tava olhando mais, porque eu falei, pô, falhei, não vou ficar voltando aqui à toa. E aí, enfim, não voltei mais pra lá, mas você percebe que é um assunto que as pessoas se interessam, porque é muito comum. Sim. E elas querem acompanhar, elas querem ver o que vai acontecer. E eu, pra mim, no meu funcionamento ali, foi um erro que eu cometi, porque eu já tentei fazer isso outras vezes. De ser drástica na dieta, e dessa vez eu falei, não, é isso, eu vou me acostumar que eu não... Porque eu sentia que eu não tinha meio termo, sabe? Não era tipo, vou comer um pedacinho do chocolate, tá tudo bem, não. Tipo... E na verdade, esse excesso de expectativa, né, esse comprometimento, colocando prazos, colocando metas, não funciona bem para todo mundo. Eu falo que eu funciono muito melhor na minha dieta, tenho meus melhores saltos de evolução quando eu coloco a rotina em modo automático. Eu não estou colocando um prazo porque eu tenho uma festa, porque eu vou ser madrinha de casamento, porque eu quero enxergar aquele número na balança. Eu simplesmente decido que hoje será um dia saudável. E até dentro da nossa comunidade, eu brinco muito com relação a certos comportamentos que vão dar essa sustentação para o processo. Então, a gente brinca com a BFF, né, a melhor amiga inseparável, e aí eu garanto a hidratação, o treino pago, né, que tem ali os prós e contras, não é dívida, né, por que falar pago? Mas pago dentro do meu compromisso comigo mesma, dentro do meu propósito. Então, quando você coloca ali alguns pontos bem acertados, se compromete com aquilo, os detalhes que podem vir a falhar, eles vão ficando pequenos, você segue evoluindo. E lembrando que a comparação é de você com você. É o seu eu do ontem versus o seu eu do hoje. Então, não que a blogueira está lá arrasando, né, perfeita, maravilhosa, e você tá toda errada. Costumo dizer que um grande erro dentro da alimentação saudável, dos bons hábitos, da rotina, né, do lifestyle, é realmente colocar a caixinha do certo, a caixinha do errado. Quando, na verdade, tudo é uma relação de quando, como, qual a quantidade, qualidade versus quantidade. A verdade é que a vida inteira você tá falando, não tem como eu não trazer exemplos pessoais, tá, gente? Então vai ser uma conversa assim, é bom que você já vai trazendo exemplos do dia a dia para as pessoas entenderem como é a sua linha de trabalho. Mas você falando, eu não consigo lembrar de nenhuma vez, acho que teve uma vez que eu tentei fazer dieta, tentando iniciar essa mentalidade da vida saudável, mas acabei não conseguindo porque eu tava numa fase do emocional muito abalado. Mas eu não lembro, assim, fora essa última vez, algum dia na minha vida que eu comecei a fazer alguma coisa sem ter uma data, ou um número, ou uma coisa assim na minha cabeça. E eu acho que você disse tudo, eu acho que exatamente esse é o erro. Quando você diz do tipo, só mais hoje vai ser um dia saudável, porque hoje, teoricamente, é só o que a gente tem, né?
Exatamente. E assim, Gabi, tá tudo bem você ter ali essa data e você querer estar na sua melhor versão, não tem Uhum. problema. Só que você tem que ter também esse olhar com muita honestidade, muita transparência de entender como você funciona. Quando se trata de uma pessoa que tem ali a ajuda terapêutica, faz um acompanhamento com uma psicóloga e tem esse direcionamento, Uhum. é lindo, porque você consegue evoluir nesse autoconhecimento, entender o porquê que você desconta em tal alimento, por que tal horário seu comportamento muda. Não adianta, é individual, é um processo de autoconhecimento. A dieta da Maria não é a dieta da Ana. Uhum. E isso que eu busco trabalhar com as pacientes. Menos comparação, mais olhar para si, para esse autoconhecimento, sem máscara, sem julgamento. Tá tudo bem, hoje foi bacana, amanhã talvez não seja, sem esse excesso de comparação. Uhum. E a reeducação alimentar, você disse tudo. O autoconhecimento, eu acho que é pauta total, né? Porque Sim, para você entender qual é o seu funcionamento, não é só o funcionamento, ok, do organismo e tal, você vai percebendo a melhora no decorrer da dieta, mas o que você pensou, o que você sentiu naquela hora que deu aquele, enfim, pico e tal? É um super exato. processo de autoconhecimento que exige paciência, acho que compaixão, empatia consigo Sim. mesma, né? E nessa hora faz muito sentido o conceito de furar a bolha. Uhum. Porque nós temos tanta informação e esse excesso de informação ele pode ser muito benéfico. Antigamente, para você saber sobre nutrição, você ia olhar um livro, né? Aquelas enciclopédias. Agora você tem ali a informação rápida, verdades, mentiras, Uhum. tal alimento é maravilhoso, tal alimento é o vilão. Agora, esse excesso pode te criar algumas situações de você gostar muito de um alimento, você corta ele porque fulana falou que não é bom. E Uhum. por aí vai, o famoso terrorismo nutricional. Uhum. Nossa, e hoje em dia tem muito mesmo, né? Muito, Não muito. sei se você viu esses dias, a Kéfera soltou o vídeo do pepino com gelatina zero. Não, Não, não vi. eu vou te mandar. Foi um vídeo, a galera fez meme, ela até pediu desculpa, falou, gente, desculpa, é que eu gosto mesmo. Ela tava fazendo dieta e ela falou, gente, quando vocês quiserem comer um docinho, aqui, ó, um pepino, gelatina zero, fica parecendo uma bala, não sei o que, tipo, aí virou meme pra alguns, crítica pra outros, Sim. enfim. E de repente, para ela, dentro do contexto de vida, da criação que ela teve, é maravilhoso, é saboroso. Uhum, E aí que tá o ponto de não se comparar. Tem uhum. crianças que foram educadas de uma forma que na lancheira estão ali com a cenourinha, com o brócolis e tá tudo bem. Outra criança, aquilo é um absurdo, porque ela foi criada com os lanchinhos O prontos meu era ali. fandanguinhos com Exato. tangue. Então, tudo a gente cai nessa questão da comparação. O que Uhum, funciona para uma pessoa não funciona para outra. E é algo que eu tomo bastante cuidado, porque muitas vezes, até na comunidade, a comunidade Cotelese, a gente tenta trazer o incentivo. Então, de repente, eu compartilho que uma paciente teve uma baita de uma evolução, foram 4 quilos em um mês. Daí outra paciente veio e fala, poxa vida, né? Para mim foi só 2. Mas cada pessoa tá num momento, de repente ela já tentou outras vezes e aquele momento era o momento dela, e uhum, daí deu esse up. Então uhum. é bem delicado. É bem delicado. E ter essa sensibilidade que você tem pra entender o ser, entender cada uma, eu acho que é essencial, porque realmente emagrecimento, corpo, padrões, comparação, são assuntos que são delicados e que as pessoas geralmente colocam acima do saudável. Eu gosto muito de ouvir você falar sobre o saudável. Essa é uma coisa que mexe muito comigo, porque hoje eu vou fazer quase 34 praticamente. É muito recente pra mim, honestamente falando, olhar pra mim e pensar, ok, preciso me alimentar melhor e emagrecer, enfim, pela minha saúde. Até ontem foi pela estética e não tem absolutamente nada de errado com isso, é super bom, até porque é Sim. um up a mais. Mas eu nunca consegui enxergar isso com, sei lá, talvez aquela a dor que precisa doer tanto pra você, Sim, enfim, tomar uma porque atitude. enquanto você tá saudável, não é uma urgência, não dói, não é uma preocupação, Isso você é é complicado. jovem. Se falar assim, não, é prevenção, porque quando você chegar na terceira idade,
É impossível de você visualizar porque tá tão distante e a gente pensa muito, nem sei se vou chegar até lá. Exato. Então E é tudo inconsciente, né? Ninguém pensa assim Exato, conscientemente. É verdade. exatamente. Tipo, ó, esse é um problema pro meu eu do futuro. Só que eu percebo que o eu do futuro tá chegando cada vez mais Sim. próximo. E quanto antes você realmente reabilitar novos hábitos, melhor. Exatamente. Eu gosto de trazer com as pacientes a ideia de que a saúde e a estética elas precisam andar lado a lado. Tá tudo bem você buscar as duas, tá tudo bem se a estética hoje é o seu grande incentivo. A autoestima é muito importante Até para porque tudo na autoestima é vida. saúde, né? Exato, é como você se posiciona perante o seu parceiro, a sua família, no seu trabalho. É fato que irá contribuir positivamente, mas a partir do ponto que a estética e a saúde elas começam a se afastar, eu tenho um exemplo muito bom que é a ideia do percentual de gordura. Nós temos classificações, por exemplo, para uma mulher adulta, e o percentual de gordura, a faixa saudável, muitas mulheres vão observar e falar, nossa, mas tá gordinha. Porque a nossa referência de beleza atual, e eu falo atual porque os anos vão passando e cada época é uma história, hoje é um percentual de gordura abaixo. Quando você vê, por exemplo, uma Virgínia, uma Bianca, elas estão nesse percentual mais abaixo. E tem muitas mulheres que precisam de vários recursos, né? Recursos ergogênicos, né? Uso de hormônios. Muitas vezes são mulheres que não estão férteis mais, né? Não estão menstruando. Não quero entrar nessa polêmica, mas é importante a gente entender que a nossa referência muitas vezes não é uma referência de saúde. A beleza não necessariamente Sim. tá, em termos de números ali, não necessariamente Exato. ligada. E até o entendimento do biotipo. Na primeira consulta com as pacientes, eu gosto de trazer essa ideia de o que você está buscando, qual o peso que você gostaria de ter. Muitas vezes é uma paciente que foi mãe, que tem ali a lembrança de um peso que ela gostava de ter antes desse período, mas a gente sempre vai entender de acordo com o biotipo. Uma mulher que tem um quadril super largo, dificilmente ela ficará... Vai ter um slimzinho, assim. Slim, exato. Então é importante esse respeito, é importante a gente buscar essa autoestima, esse amor próprio, né? Nossa, eu acho que caiu uma ficha grande agora que você falou. Uma mulher que tem um quadril largo e tudo mais, dificilmente vai ser o slim. A vida inteira eu tive quadril largo. Teve uma época na minha vida que o ossinho da lateral aqui até aparecia, sabe? Eu achava bonito e tudo, mas não era o bonito que eu via na TV. Na TV, entre aspas, né? Porque na época que eu via era a revista. Eu era doida na revista Nova, por exemplo. Sim. Na Corpo a Corpo. Eu era assinante de revista. Então, acho que é, tipo, quem nasceu em 90, 89 e tal, as redes sociais que as pessoas se comparam hoje, a gente olhava a revista, olhava essas coisas. Então, a referência que a gente tinha lá era um corpo slim, talvez o seio um pouco maior e tal, mas eu sempre fui muito diferente disso. Então, faz muito sentido você falar sobre a comparação. Eu entrei na faculdade de nutrição em 2007 e foi uma época que era boa forma, corpo a corpo. Eram essas as minhas referências, né, de acompanhar, né, de me espelhar. Então, é exatamente isso. E hoje eu lembro dessas pessoas que apareciam, elas hoje já não são o padrão de beleza atual. Então, é muito curioso a gente fazer essa análise. Outro ponto, falo que dieta não é efeito lipo. O emagrecimento, ele irá acontecer como um todo. Então, se você é uma mulher que acumula muito mais no quadril, tem ali coxas grossas, você está emagrecendo como um todo, mas talvez nesses pontos você não perceba tanta diferença. Então, é um processo gradativo, dá para focar, dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Mas é preciso ter esse respeito, não acelerar o processo, entender que o comportamento te trará o resultado e não o contrário. Você irá atingir um resultado e aí depois você irá manter esse comportamento. Faz total sentido. Agora eu quero fazer uma pergunta meio, não sei se é polêmica, mas é pessoal. Ela envolve uma crença que eu sempre tive a vida inteira. Engravidou, engordou. E que não é possível, tipo, emagrecer ou manter o peso, enfim, numa gestação. Como é que é isso, tipo, dentro da sua visão? É possível, estando grávida, conseguir, tipo... Porque eu tô nessa fase de daqui a pouco engravidar. E eu ainda tenho, infelizmente, essa mentalidade de, tipo, meu Deus do céu, sabe? Não, perfeito. Então, estamos juntas, porque eu também tô nessa fase. Ela! O que a gente observa muito na prática...
o conceito de comer por dois, que é totalmente errado. Uhum. O superávit calórico durante a gestação, ele irá variar de acordo com o trimestre, mas é uma quantidadezinha ali pequena. E a forma como você engravida também é um ponto super importante, porque a gestação é um momento em que você conseguirá fazer o controle de peso, tem aquela gestante que até emagrece no início, só que não é o momento do seu projeto fit. Sim, então, certo. o foco tá ali em fazer uma gestação tranquila, ter um bom parto, o foco ele tá totalmente nesse sentido. Então, qual que é o cenário ideal? É o planejamento pré-gestação. Então, se a pessoa conseguir regular o peso, fazer a reposição de algumas vitaminas, ter uma rotina bem ativa, o que eu observo também nas pacientes de pós-parto, muitas vezes não é a diferença do peso na balança, mas elas acabam tendo a diástase, tem uma questão ali de pele. Então, se é uma mulher ativa, uma mulher que conseguiu durante a gestação... Tem uma memória muscular ali, né? Exato, conseguiu se exercitar, conseguiu colocar uma fisiopélvica, um pilates na rotina, todo esse cuidado irá contribuir sim. E quanto mais reeducada, porque 9 meses passa voando, Com certeza. então se você chegar no início da gestação com um comportamento bacana, fica muito mais fácil. Você ceder às vontades e tal, Sim, enfim. Porque também, assim, nasceu o bebê, o desafio é outro, é uma nova rotina, toda a sua dinâmica de horários. Então, se você tiver comportamentos já em modo automático, a pessoa que já tá reeducada, é lindo. É verdade, faz muito sentido mesmo. Eu tava vendo esses dias, inclusive, uma blogueira que eu sigo, não sei se você vai conhecer, chama Yasmin, enfim. Castilho. Ela tá gravidinha, tipo, quase parindo, né? Sim. E esses dias ela... Você vê como a comparação é grande e as pessoas criam estereótipos que precisam ser impressos em pessoas. Toda pessoa precisa passar pela mesma coisa. Ela fez um vídeo esses dias colocando tênis, as pessoas falaram, nossa, tá conseguindo colocar o tênis, não sei o que, meio que criticando ela porque ela tava conseguindo. Só que ela postou a gestação inteira malhando e, tipo, malhando mais pesado do que eu malhando sem estar grávida. Tipo assim, entendeu? Porque ela já tinha todo esse hábito, né? Exatamente. E não adianta, a crítica ela vem de todos os lados, se você tá magra, se você tá gorda, se você é uma gestante ativa, se você é uma gestante que tá ali em repouso. Então, é muito complicado nesse sentido. Mas é fato que o cenário ideal para o bebê, até hoje a gente tem muito mais claro a ideia do parto normal, toda a questão mãe-filho com relação à alimentação, à amamentação. Então, é fato que contribui. Quanto antes você começa a se cuidar, melhor. E eu sempre trago para as pacientes a ideia de quando você vê aquela idosinha exemplo, sabe? Assim, aquela idosinha independente, num peso saudável, né? Com uma postura. Não foi uma dieta de 30 dias pro verão. Foi um hábito de vida. Foi uma vida inteira. Algo que ela construiu no decorrer da trajetória, que realmente não foi ali restrição total, foram hábitos, né? A adoção de um estilo de vida. E uma outra coisa que eu ia falar também é o seguinte, você conversa com várias pessoas, as pessoas falam assim, ai, mas dieta é aquela coisa, a gente sabe o que pode, o que não pode, a gente sabe o que deve, o que não deve fazer, tipo assim, como se não houvesse importância, mas pra mim, o que eu percebi, tipo, essa vida inteira é que o acompanhamento e as medidas corretas de cada coisa pra você comer faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Primeiro, o acompanhamento de você ter alguém ali, tipo, pra dividir, pra falar, entre todas as aspas, alguém pra prestar conta ali do seu processo e pra te puxar de volta e tudo mais. E das quantidades corretas. Sabe uma coisa que eu sinto que eu e muitas pessoas, a gente perde a noção do que é muito e do que é pouco. Então, tipo, hoje eu faço um prato de comida, por exemplo, eu não faço ideia se eu tô colocando... Na verdade, eu faço, mas, tipo, quando você tá no piloto automático, você coloca muito mais do que o que você precisa. Aí você pensa, tô comendo saudável, tô comendo... Mas aí a quantidade tá totalmente desregulada, né? E isso só um profissional consegue fazer. Exatamente, Gabi. O que acontece é que muitas pessoas ainda enxergam a dieta como aquela calculadorinha. Os macronutrientes, quanto de carboidrato, quanto de proteína, qual o valor calórico total. E para isso, basta baixar um aplicativo que ele faz esse trabalho. Agora, o acompanhamento nutricional, ele é o entendimento de como é a sua rotina, qual a sua necessidade emocional, sua necessidade nutricional no que diz respeito a encaixar os seus compromissos, fracionamento.
É algo que ainda é muito negligenciado, porque as pessoas entendem assim, ou você está fazendo um jejum intermitente, ou é o famoso 3 em 3 horas. Uhum. E o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, eu busco entender com o paciente quais são os horários que sente mais fome, que tipo de fome é essa, se é aquela fominha emocional, né, aquela ansiedadezinha, se é a fome fisiológica. Então, são várias coisinhas que você vai construindo ao longo desse processo. E o meu intuito com o paciente é que chegue um determinado momento que a gente se encontre periodicamente para fazer uma avaliação, mas que ele tá ali dentro do peso ideal, que ele tá fazendo boas escolhas, tá realmente tendo boa saúde de forma tranquila. Agora, a pessoa que faz a dieta de emagrecimento a vida toda é simplesmente porque não atingiu o resultado, ela não teve o sucesso no emagrecimento. E ela se torna refém daquilo para sempre. Aquilo, a dieta nunca consegue ser parte dela como parte Sim. de quem ela é, né? Exato, é o conceito de regime, não é a ideia de se alimentar com saúde, fazer boas escolhas. Perfeito, perfeito. E é muito interessante como o ambiente e as pessoas que estão perto da gente vão influenciar nisso, né? O simples fato de eu estar conversando um pouco com você aqui agora já me faz pensar diferente, né? Então, a gente procurar ver coisas que são mais saudáveis, pessoas com histórias inspiradoras, mas que também trazem talvez ali o lado real da coisa para trazer você para a realidade. Eu recentemente também vi uma reportagem da Manu City falando sobre como era a rotina dela antes. Hoje as pessoas olham ela como atleta, enfim, uma alimentação impecável, treinando, a estudante de medicina com uma rotina que você fala, meu Deus, como ela consegue. Mas há 4 anos atrás, em 2020, era uma fumante assídua de pod, viciada. Então. E virou a chavinha e falou, não, quero ter uma vida saudável. E começou, tipo, pouquinho hoje. Eu vi um texto dela recente, acho que foi ontem, hoje, sei lá. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu ia virar atleta. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu ia, de repente, ficar com esse corpo que eu tô, entende? Exatamente. A ambiência é tudo para todos os assuntos. Uhum. E nesse sentido, eu vejo que a comparação, ela sempre estará presente de alguma forma. Porque da mesma forma que se você tá num ambiente que ninguém se cuida, tá todo mundo meio ali acima do peso, a sua referência de, não, eu tô ok. Tá legal. Agora, se de repente você está num ambiente que todo mundo é fitness, né, todo mundo se cuida, você acaba se cobrando para igualar. Da mesma forma, se você trabalha num espaço que ninguém se arruma, ninguém tá maquiada, ninguém passa um batom, a sua referência é essa. Uhum. De repente você tá num ambiente que tá todo mundo muito bem apresentado, então você acaba se moldando também. Perfeito, é muito importante a gente tomar cuidado não, mas ter intencionalidade, acho que essa é a palavra, Sim. né? Nos nossos ambientes. Tá, eu tô adorando o bate-papo, se me deixar a gente fica aqui falando sobre isso, porque história de vida é o que não falta, e é um assunto também. Que, por mais que eu tenha dificuldade hoje, é um assunto que me agrada, assim, eu gosto de falar sobre isso, porque eu tenho plena consciência de que a nossa saúde física e a nossa estética, ela impacta completamente no nosso profissional, na nossa energia para fazer as coisas, Exato. Nas nossas relações com as pessoas, né? Então é um assunto que eu gosto muito. Mas eu queria que você falasse agora mais ou menos como funciona o seu trabalho, né? Quais tipos de planos você tem, como faz para entrar em contato com você. Não, perfeito. Eu hoje tenho 2 frentes de trabalho, que é o acompanhamento nutricional e o acompanhamento nutricional em parceria com o personal trainer, que no caso é o meu marido. Então, para a pessoa que tá ali iniciando, já tem uma rotina de academia, é super interessante também, porque nós vamos estar conciliando tanto a rotina do treino quanto da dieta. Os meus planos, eles variam por tempo de acompanhamento, você pode fazer um acompanhamento mensal para conhecer e depois ir estendendo, mas eu incentivo muito que o paciente olhe como uma trajetória de vida. Nós não resolvemos um comportamento, uma relação errada ali com a comida em 1 mês. Isso seria a dieta doida da revista. Então, é realmente pensar nessa jornada, em fazer um acompanhamento nutricional. Outro ponto, né, até uma curiosidade, eu incentivo que os pacientes voltem para as consultas, façam essa jornada
mesmo sem ter resultado, mesmo sem ter seguido 100%, porque o meu papel é conduzir a pessoa nessa jornada, é realmente entender por que não deu certo, por que você não conseguiu seguir, vamos recalcular, vamos substituir tal alimento, e dessa forma nós vamos lapidando para que não seja a dieta que a Thaís calculou, seja a dieta da Gabi. Perfeito. E acontece muito, né? Eu já fiz isso de, ai, nem quero ir, porque não fiz nada, o que eu vou levar pra lá? Tipo, né? Aquela clássica, vou tomar bronca da Nutri. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando, na verdade, é o completo oposto, né? Assim, seu papel ali é muito acolher, entender e ajudar, né? Exato, Nutri nenhum está ali para julgar. Até uma curiosidade, nós estivemos juntas num evento nesse último final de semana, com coffee, momento de almoço e vários pacientes por perto, né? E todo mundo assim, ai, a Nutri tá vendo. E não, tá tudo bem, é a vida acontecendo, é um dia fora da rotina. Claro que o meu desejo, né, o que brilha meus olhos, é saber que mesmo fora da rotina, o paciente tá fazendo boas escolhas, que ele não tá se sentindo culpado. Esse é um ponto super importante. Você tá comendo ou tá sofrendo? É verdade. Tem muita essa associação, né, do sofrimento, dieta diretamente relacionada ao sofrimento, né? Exato. Mas não precisa ser assim. Maravilhosa, eu adorei nosso bate-papo. E pra gente finalizar, eu sempre gosto de pedir uma sugestão, um conselho. Lembrando que o nosso público, a grande maioria aqui são mulheres empreendedoras. Acho que você podia trazer alguma coisa nesse sentido, né? Como cuidar da saúde pode impactar nesse aspecto. Maravilha, Gabi. Assim, é importante que a gente entenda que a nutrição ela vai muito além da composição corporal. Emagrecer, engordar, vai muito além da balança. Então, a nutrição, a adequação dos nutrientes, uma rotina saudável, irá te dar mais disposição, controle da ansiedade, irá contribuir para todo o processo cognitivo. Então, independente se você é uma dona de casa, é uma mãe, é uma empreendedora, você irá tirar proveito dessa evolução. É longevidade, então é importante a gente pensar assim, hoje eu, Thaís, tenho 34 anos, mas eu quero chegar nos meus 84, então Perfeito. Como eu quero chegar? Não é só chegar, é chegar bem. Perfeito. Então, essa relação com a nutrição tem que ser um caminho individualizado, tem que ser no seu tempo, na sua rotina. Não se entreguem para essas dietas de gaveta, até mesmo, ai, fulana tá fazendo tal coisa, deu certo para fulana. Olha para você, não se compara, mas busca evoluir, busca sim a sua melhor versão. Eu amei, faz todo sentido isso que você trouxe sobre nutrir, né? Às vezes a gente acha que é ansiedade porque a gente tá com crise de ansiedade e tá com depressão. A gente acha que tá com alguma síndrome ou algum problema e na verdade é o corpo que tá desnutrido. É o corpo que não tá operando da melhor forma porque a gente não tá alimentando ele da maneira mais adequada, né? O corpo humano é uma maquininha perfeita. Só que ele tem ali todas as engrenagens, muitas engrenagens para funcionar. Então, muitas vezes, essa ansiedade, ela parte de uma desbiose, ela parte de uma desidratação. Então, tem várias coisinhas ali que precisam ser adequadas. Então, desconfie. Falo que existe o que é normal e o que é comum. Tem sintomas, sensações que elas se tornaram comuns. Por exemplo, todo dia, final de tarde, eu tenho minha dorzinha de cabeça. Ai, todo dia, em tal horário, eu tenho um sono exagerado. Aquilo se tornou comum para você. Virou ali a sua melhor amiga, aquela dorzinha de cabeça. Tá todo dia ali de companheira, mas não é normal. Na verdade, é você que se acostumou com aquilo. E a gente se acostuma mesmo. Às vezes, nem percebo mais, já acostumei. Nossa, faz muito sentido. Tá, eu adorei esse bate-papo, muito esclarecedor e eu penso que muito inspirador. Tanto pra mim, quanto pra quem tá assistindo a gente daqui. Cuidem da saúde de vocês. Que os resultados... Eu sei que empreendedor é muito doida de resultado profissional, né? Sim. Mas de nada adianta se entregar super agora, mergulhar agora, até inclusive mesmo ganhar muito dinheiro agora, a custo de, né, tá? É o famoso eu na minha agenda. Eu falo que a gente sai correndo para socorrer o cliente, quem é empreendedora barra mãe, né, tem toda ali aquela gestão, mas se ela não estiver bem, como que ela vai fazer o bem para outra pessoa? Total, 100%. Tá, amei nosso bate-papo, obrigada pelos conselhos e maravilhosas, deixa eu
aproveitar e dar um cutucão para vocês aqui. As suas consultas podem ser online também? Eu acabei nem perguntando Podem isso. ser online também. Eu tenho vários pacientes Brasil e mundo. É super possível. Nós vamos adequar, claro, a forma de fazer ali a avaliação nutricional. Não estarei ali fazendo as medições, fazendo a pesagem, mas tranquilamente é possível fazer esse acompanhamento. Perfeito. Então, ó, se você não é de Jundiaí ou região necessariamente, aqui embaixo vão estar os contatos da Thay, saiba que ela consegue te atender independente da distância aí, tá bom? Tá, obrigada. Muito obrigada a você, Gabi. Adorei nosso bate-papo. Que bom, também amei. Maravilhosas! Um beijo e até a próxima entrevista aqui da Agente Elite.